Os circuitos ceifadores são circuitos projetados para cortar parte dos sinais. Por exemplo, às vezes podem cortar a parte positiva do sinal, às vezes podem cortar na parte negativa do sinal, às vezes cortam o pedaço de cima, outras vezes cortam o pedaço de baixo. Então, dependendo do sinal, vocês vão ter vários tipos, dependendo do circuito, vocês vão ter vários tipos de sinal de saída em relação ao sinal de entrada. Para esse circuito precisaremos de um gerador. Na realidade, a gente vai usar um transformador, onde o secundário do transformador vai ser o sinal de entrada, ele vai estar ligado aqui assim. O secundário do transformador vai ser o sinal de entrada, precisamos de uma fonte de alimentação, que ela já está aqui ajustada para 5 volts, vocês vão ajustar de acordo com o que seja pedido na atividade para vocês, um diodo e um resistor. Eu coloquei aqui um resistor de 10K, não tem problema. O diodo, o dispositivo é assim. Esse diodo é um 4007, pode ser 4004, pode ser um diodo desses, assim, desses aqui, que são diodos de potência, qualquer um deles. O corpo do diodo, vocês no dispositivo, ele tem um número. E o traço do diodo, vocês vão ver, nesse dispositivo, ele tem uma linha prata. Essa linha prata que ele tem aqui é essa daqui. E a posição que vocês vão colocar no diodo tem que ser exatamente igual como está aqui, senão ele não vai fazer o que a gente pretende que esse circuito faça. Então, eu vou mostrar aqui a montagem primeiro, aqui, e depois eu vou mostrar o detalhe da montagem para vocês. Então, a montagem é assim. Vocês vão ter aqui uma fonte de alimentação, a fonte já está pronta aqui, eu tenho 2 cabos, depois eu mostro para vocês como é que está essa fonte. Tenho um jacaré vermelho e um jacaré preto, que vão ser os 2 pontos que eu vou usar dessa fonte. Temos o jacaré vermelho e o jacaré preto. O jacaré preto é o terra, é esse aqui. Então, esse jacaré preto, que é o terra aqui, eu vou ligar nesse cabo aqui, porque eu decidi que essa linha azul da protoboard, daqui desse lado, vai ser o terra do meu circuito. Então, o jacaré vermelho, que seria o mais da fonte, ele vai para o traço do diodo. O diodo, ele está aqui. Então, no traço do diodo, eu ligo a fonte positiva, o jacaré vermelho. Do corpo do diodo, que é esse aqui, vai para um resistor, que é esse resistor aqui. E do outro canto do resistor, vai para o transformador. O transformador, ele é aqui assim. Vocês vão usar o transformador em 110 ou 220, dependendo da rede que vocês estiverem usando. Essa chave é para ligar e desligar o transformador. No geral, a gente deixa ele desligado para evitar acidentes. Aqui temos 2 bobinas no secundário desse transformador. A gente vai usar só uma. Tá? A outra a gente tem que deixar separada e isolada, e que não encostem as pontinhas para não dar curto. Então, vamos usar uma e outra. Por exemplo, desse lado vai ser o amarelo ou o preto, desse lado vai ser o preto ou amarelo. Não importa a polaridade que vocês coloquem, porque o transformador, de qualquer jeito que vocês colocarem, ele vai funcionar. Então, um ponto do transformador tem que ir junto com o resistor. Então, vamos colocar aqui, junto com o resistor. Aqui está na mesma linha vermelha, portanto, nessa mesma linha aqui, portanto, eles estão juntos. E outro extremo, lembrem-se, essa parte aqui, vocês não vão usar. O outro extremo tem que ir junto com o terra da fonte de alimentação, que é esse ponto aqui. E o terra da fonte está nesse jacaré aqui. Eu posso fazer assim aqui, eu posso ligar aqui e usar aqui na linha azul e usar assim, ou às vezes eu preciso desse fiozinho para ligar outros terras, por exemplo, o terra do osciloscópio, que vou usar para fazer as medições. Então, em vez de ligar aqui, eu prendo diretamente nele aí. Tudo vai depender do que vocês quiserem, do que vocês precisarem fazer com o circuito. O circuito já está montado, então agora vamos ver o detalhe desse circuito. Agora sim, aqui temos o detalhe do circuito. Eu vou mostrar para vocês aqui assim, tá?
inclinando um pouquinho. Então, olhando para o circuito aqui, nesse detalhe, o que que a gente tem? Do transformador está na mesma linha vermelha que o resistor. O resistor vem e fica na mesma linha. Essas linhas aqui são curto-circuito, ela fica na mesma linha do corpo do diodo. Do traço do diodo vem direto para a fonte de alimentação. O terra da fonte de alimentação, que é o jacaré preto, ele está ligado diretamente com o outro canto do transformador, ou seja, detalhe do circuito é esse aqui que vocês estão vendo. Esse circuito já está montado, agora eu vou voltar de novo para a câmera de cima para que vocês vejam como é que a gente vai colocar as pontas do osciloscópio para fazer as medições que a gente precisa fazer. Aqui temos as duas pontas do osciloscópio. Antes de mostrar para vocês como é que foi feita a ligação das pontas de prova, eu vou mostrar para vocês como é que a gente liga a fonte. Aqui, a gente eu escolhi uma tensão de 5 volts, como que vocês estão vendo aqui. Ela foi ajustada com esses aqui, ajuste grosso e ajuste fino. Vocês vão ajustar de acordo com o valor que o roteiro da atividade peça para vocês. Aqui temos 3 pontos. Temos um ponto preto, que é esse daqui. Temos um verde no meio e temos um vermelho. O verde vocês não vão ligar, porque esse verde é o terceiro pino da tomada, ou seja, é o terra geral da carcaça, que não vai ser de referência para nós. Então, o jacaré preto que está ligado no circuito vai no preto e o jacaré vermelho vai ligado no ponto vermelho com esse banana aqui. Então, essa é a ligação que vocês vão fazer da fonte. Agora sim, vamos ver como é que vão ser ligadas as pontas do osciloscópio para vocês terem o sinal no osciloscópio. Para ligar as pontas do osciloscópio para ver os sinais, vamos ter que colocar um dos canais na entrada e outro na saída. No geral, a gente coloca o canal 1 na entrada e o canal 2 na saída. Então, entrada é em cima do secundário do transformador, ou seja, entre esse ponto e esse ponto. Então, o jacaré preto da entrada do canal 1, esse aqui, ele vai no terra, ou seja, o jacaré, vamos prender nesse fiozinho que eu deixei aqui já pronto para prender para isso, ou seja, ele está, veja bem, esse fiozinho, ele está junto com a terra da fonte e o terra do osciloscópio e o terra do transformador. Agora, o sinal de entrada, ele vai em cima do secundário do transformador, ou seja, entre o secundário do transformador e o resistor. Então, eu vou prender ele aqui, nesse ponto aqui. Tanto faz no resistor ou no transformador, tanto faz. Eu vou prender nos dois para ter para que ele não saia do ponto. Tá? Então, esse ponto vai aparecer o sinal de entrada no osciloscópio. Para o sinal de saída, eu vou colocar o jacaré do canal 2 também junto com o jacaré do canal 1 no mesmo ponto, que é o terra de todo mundo. E a ponta de prova, ela tem que ir entre o resistor e o diodo, ou seja, nesse ponto de conexão. Aonde que seria aqui? Seria ou no resistor ou no diodo, tanto faz. Como eles estão na mesma posição, eu vou colocar nessa posição ali. Tá? Então, agora vamos ver o detalhe da conexão das pontas antes de fazer as medições no osciloscópio. Agora sim, temos o detalhe da conexão. Vejam aqui, esse daqui é o jacaré preto da fonte junto com uma dos cantos do secundário do transformador, um dos extremos. A fonte de alimentação, ela está vindo no diodo,
no traço do diodo, que é o que a gente queria. No corpo do diodo, eu tenho a saída, que seria essa ponta de prova, que está nesse ponto aqui. Daí vem para o resistor, do resistor vai para a outra parte da bobina do secundário, que é o cabo amarelo, e está junto com a ponta de prova do canal 2. E aqui, os terras, todos os jacarés dos terras das pontas estão juntos com o terra que eu vou colocar aqui. Ou seja, tenho que colocar aqui esse terra para todos os terras estarem juntos. Nesse caso, eu coloquei o terra do transformador e o terra do jacaré da fonte já na mesma linha, para que estejam junto com os terras do osciloscópio. Então, esse jacaré que é da fonte está junto com o secundário do transformador e junto com os dois jacarés das pontas de prova, aqui assim. Tá? Então, esse é o circuito, né? E com isso daí a gente vai fazer as medições no osciloscópio agora. Com as duas pontas do osciloscópio ligadas no circuito, a gente tem o sinal de entrada e saída. Nesse caso, não está saindo nada porque o transformador não está ligado. Então, ligamos o transformador, tem que aparecer os sinais. Eles estão aí, só que o sinal do canal 2, ele está fora da tela. Então, apertando o botão de áudio, de alto, aliás, o sinal vai ser achado, vai ser encontrado. Vejam bem, esse daqui é um ceifador que corta o pico positivo do sinal. Então, ele deixa passar tudo que estiver abaixo de um determinado valor de tensão. Como é que eu escolho a tensão de corte? Variando a tensão da fonte, daquela fonte de contínua que eu mostrei para vocês. Se eu variar essa tensão, eu vou variar a tensão do corte. Tá? Então, mais ou menos. Mas eu vou deixar nos 5 volts que estava, assim a gente trabalha com esse valor. Só que vejam bem aqui agora, os dois canais estão com escalas diferentes. O canal 1 está com 25 volts por divisão e o canal 2 está com 10 volts por divisão. Então, para a gente trabalhar, eu vou tirar os cursores agora, depois eu explico isso aí. Para a gente trabalhar com esses dois sinais, a gente vai deixar os dois na mesma escala. Então, eu coloquei aí o canal 2, o canal 1 em 10 volts por divisão, como vocês estão vendo aqui. Essa flechinha dos canais significa a tensão zero dos dois. Eu vou colocar os dois no zero para vocês verem o efeito aqui. Vejam bem, com esses aqui a gente mexe no canal na vertical e estão vendo que esse circuito, o que ele fez? Ele cortou o pico positivo do sinal. Agora, aqui vocês já viram como fazer no vídeo que está gravado, como colocar os valores que eu quero aqui. Tensão de pico a pico do canal 1, 50 volts. Então, vocês vão preenchendo a tabela que a atividade vai pedir, 50 volts. Frequência do canal 1, 60 Hz. Tensão de pico a pico do canal 2, 31,5. E frequência 60 Hz. Vejam bem, a frequência do canal 1 e do canal 2 é a mesma. Por quê? Vejam bem, ele tem o mesmo ciclo. Daqui até aqui é o mesmo período que daqui até aqui. Ou seja, por isso que a frequência não varia. Para fazer o levantamento da curva de transferência desse circuito, a gente vai trabalhar com os cursores horizontal e vertical. Mas antes, vamos ajeitar o sinal para conseguir ver melhor. Aqui eu mudei a escala do tempo. A medição vai ser feita desde o pico negativo do sinal de entrada até o pico positivo. E para a gente conseguir medir, vocês veem que ele está se mexendo um pouco o sinal. Então, para que seja mais fácil medir, a gente vai parar esse sinal aqui. Aí está parado, aí sim vamos conseguir fazer as medições necessárias. Nessa aula, eu vou explicar algumas, como é que é o processo de medição. Eu vou tirar umas pouquinhas medições só para explicar para vocês. Mas vocês, na tarefa, vão ter que levantar mais
medições para que a curva seja mais exata. Tá? Então, como é que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar com os cursores horizontais, aqui em cima diz H, só que eles estão na vertical. Tá? Por que que se chamam horizontais? Porque eles se mexem na horizontal. Aqui temos dois cursores. Temos o cursor esquerdo, que é o que estou mexendo. Para achar o cursor direito, vocês apertam esse daqui. Mas o cursor direito a gente não vai usar, porque estamos usando só um cursor como referência. Os cursores verticais, eles estão na horizontal. Por quê? Porque eles se mexem na vertical, tá? Por isso que chamam verticais. Com essa flecha para cima, eu vou selecionar, vejam bem que diz Select aí, eu vou selecionar o de cima, e com a flecha de baixo, eu vou selecionar o de baixo. Tá? Então, como é que eu vou fazer para fazer essa medição ali? A gente vai fazer o seguinte, vamos colocar um dos cursores no zero, que vai ser a referência. Vocês vejam aqui na janelinha, vocês vão ver os valores que eu estou falando nessa janelinha aqui. Então, a medição a gente pode fazer do pico negativo até o pico positivo ou do pico positivo até o pico negativo. Não precisa ser mais do que isso, porque, porque os valores vão se repetir. Então, trabalhando com o cursor vertical, a gente vai colocar bem no meio do pico positivo, aqui, tá nesse ponto. E agora, o cursor de baixo, a gente vai colocar no zero, aí está mais ou menos no zero, existe um erro de paralaxe aqui na tela, não se preocupem com isso, a gente só estamos trabalhando com valores aproximados. Então, para escolher o cursor de cima, que vai ser o que vai dar o valor do pico, eu vou apertar a flechinha de cima e vou ajeitar ele, vejam bem aqui, ó. No ponto onde o cursor vertical cruza a linha da tensão amarela, aí é que eu vou colocar o cursor de tensão, que é esse daqui que está na horizontal, e eu vou ter 26,2 volts, tá? Então, eu tenho que, para 26,2 volts, melhor vamos começar com o semiciclo negativo, que vai ficar mais fácil para vocês fazerem depois a tabela. Então, em vez de colocar aqui, eu vou colocar o cursor de tempo aqui. Vamos começar aqui por baixo, tá? Veja, o meu cursor de tempo está bem nesse ponto aqui. Agora sim, eu vou selecionar, deixa eu ver, o cursor de cima eu vou colocar no zero, o cursor de baixo. Com o cursor de baixo, eu vou até a tensão aqui embaixo. Vejam bem, existe uma pequena diferença entre as duas, mas aqui, praticamente, a entrada está igual à saída. Então, essa daqui é uma tensão negativa. Então, vocês vejam o valor aqui. Tensão de entrada, 24,2 e tensão de saída, 24,2. Menos 24,2 as duas. Vamos escolher outro ponto com o cursor de tempo. Por exemplo, aqui. Veja bem, por que as duas são iguais? Porque o azul está em cima do amarelo. Então, as duas tensões vão ser as mesmas. Eu coloquei agora o cursor do tempo aqui, tá? Em cima desse ponto. Agora, vamos fazer a medição. Vamos levar o cursor de baixo, que está aqui na horizontal, vamos levantar até cruzar esse ponto. Vejam bem, tanto o amarelo quanto o azul estão em menos 12,2. Aqui vocês vão ver, só que vão trocar o sinal porque está para baixo do zero. Menos 12,2 para a entrada, menos 12,2 para a saída. Com essa flechinha de novo, eu vou escolher. Aqui vocês podem fazer vários valores, aqui, aqui, daqui até aqui, até esse ponto. Eu vou pular direto para esse ponto, para que vocês vejam como que a gente vai fazer a medição dessa parte daqui. Então, de novo, cursor, essa flechinha, escolher o cursor de tempo, que é o que está se mexendo na horizontal, e eu coloquei o cursor de tempo bem no pontinho da quebra do sinal de saída. Então, nesse ponto, o que eu tenho? Agora sim, eu vou levar o cursor de baixo para o zero e com o cursor de cima, eu vou até o ponto. Nesse ponto, veja bem, ele não é muito exato, então vocês vão deixar mais ou menos. Nesse ponto aqui, tá? Eu tenho que tanto o amarelo quanto o azul, ou seja, a entrada quanto a saída, tem 6,2 volts positivos. Por quê? Porque está para cima do zero. Lembrem-se que o zero é essa flechinha aqui. De novo, cursor do tempo,
flecha desse lado, eu vou colocar o cursor do tempo um pouquinho mais para cá. Agora sim dá diferença. Primeiro, eu vou medir, aqui pode ser primeiro a entrada, primeiro a saída, como vocês quiserem. Vejam bem, a entrada, a saída, ela se mantém no mesmo valor, ela não mudou. Tá? Então, a saída vai ser igual a 6,2. Ele continua em 6,2. Vejam esse valor aqui. Ela continua em 6,2. Agora, a entrada não. A entrada, vamos levar o cursor de cima para esse ponto. Flechinha para cima, tá? Aqui, levamos o cursor para o ponto. Aí, vejam bem, a entrada está em 22,2 volts. Então, 22,2 volts. Ou seja, o sistema cortou. Tudo que estiver acima dos 6, alguma coisa de volts, o sistema cortou. Agora, eu vou mostrar para vocês a tabelinha que foi levantada e eu vou explicar como é que vocês vão fazer os próximos passos. Aqui temos toda a análise que foi feita do circuito. Aqui, por exemplo, esses são os valores que estavam nas janelinhas do osciloscópio. Tensão de pico a pico 50 volts, frequência 60 Hz. Tensão de pico a pico da entrada, tensão de pico a pico da saída 31,5, frequência 60 Hz. Essa é a tabela que a gente fez fazendo as medições com os cursores. Então, com essa tabela, vocês vão fazer uma tabela no Excel, vão passar para o Excel e vão colocar isso daqui como eixo X, isso daqui como Y. Aí, o próprio Excel, é claro que vocês vão fazer bem mais valores do que isso, porque esses valores pouquinhos aqui, o sistema vai ficar bem pobre, tá? Então, vocês têm que fazer várias medições, principalmente nos pontos de quebra, tá? Por exemplo, aqui, onde quebrou em 6,2, para vocês saberem bem como é que ele fez. Então, vocês vão tirar vários valores aqui e vão preencher essa tabela. No AVA, eu deixei para vocês um arquivo onde explica como é que vocês vão usar o Excel para fazer a tabela. Tá? Então, nessa tabela, vocês vão colocar no eixo X os valores da tensão de entrada e no eixo Y os valores da tensão de saída, e o próprio Excel vai fazer o gráfico da curva de transferência para vocês.